E dentro desse espírito junino, né, estamos aqui felizes, o nosso esquilo está aqui também bastante feliz com esse momento junino. Eu não sei como eu consegui achar esse chapeuzinho, que é um chapeuzinho que coube no esquilo, olha só. São João disse que não, isso é lá com Santo Antônio. Ai, Raul. E aí? Bom, vamos lá, meus queridos. Vamos lá. Hoje eu vou fazer as indicações da semana, como sempre, né? Vou fazer as indicações da semana. E aí, na sequência, a gente vai começar a falar de distratores, finalmente, né? Depois dessas 2 semanas que a gente teve que aí fazer uma recapitulação, aí eu aproveitei para fazer umas indicações para vocês, né? Semana passada eu falei para vocês de Years and Years, falei para vocês do Saramago, né? Falei para vocês, acho que do Priquito também, né? Do Feliz Ano Velho, né? Então, deixa eu só desligar meu WhatsApp aqui, porque senão ele fica fazendo barulho. Chance. Chance. Então, hoje eu quero dar outras indicações para vocês e a gente vai começar a falar de distratores, que é essa coisa tão mega ultra importante, talvez uma das matérias mais importantes do ano, certo? Ah, você comprou o Feliz Ano Velho, está lendo, é muito bom, né? Não parece que você está conversando com um amigo, né? Não dá a impressão que você está, na verdade, tendo um bate-papo com um amigo. É exatamente essa sensação de familiaridade, né? Que passa o livro, né? É muito sincero, né? É muito sincero. Ah, que bom que você está lendo, que ótimo. Vai lá. Eu baixei Feliz Ano Velho também para ler no Kindle. Ah, que legal! Já começou? Ah, já começou, né? Tá achando muito bom? Ah, legal, bom demais. Eba! Não, que bom, gente, que vocês estão aí tentando é, é, acompanhar um pouco das indicações. Acho o máximo, né? A ideia é essa, né? A ideia é essa mesmo, que você possa aproveitar da melhor maneira o tempo livre, né, que você está tendo extra trabalho, né? Extra estudo, extra atividades, extra aulas, extra não sei o quê, né? Comprou ontem também. Ah, gente, que legal! Também tô, Raul. Peraí, deixa eu ver. Nossa, o que vocês estão falando aqui? Peraí. Vou seguir a ordem Feliz Ano Velho, Intermitências da Morte e ensaio sobre a cegueira. Massa! Ótimo! Professor, eu vi o primeiro episódio de Years and Years, eu fui ver os comentários de quem também viu o primeiro episódio. E um comentário me representou. Fala que agora os gringos sabiam cometer o Bolsonaro como presidente. É. Professor, você vai dar aula na específica? Hoje não sou eu não, Pedro. Hoje vai ser a Yane e a Priscila. Semana passada fomos o Rafael e eu, né? Aí essa semana a Priscila e o Periquito, a Yane. Tá certo? Então tá. Bom, gente, que legal. Né? Que bom. Inclusive, gente, as minhas indicações dessa semana, eu não comprei, mas consegui de formas alternativas. Opa! Bom, vamos tentar priorizar o mais importante. Priorizar você tem, né, o livro ou os livros aí agora. Então vamos fazer o seguinte, meus queridos, olha só. Semana passada, né, até porque a gente tem discutido essas questões, a gente tem que fazer uma análise crítica das coisas que estão acontecendo, e aí eu sugeri para vocês Years and Years, certo? Que alguém, né, um colega de vocês aí, que agora eu não lembro quem foi, mas deixa eu ver quem foi aqui no chat. Chance. Uh, o Natan, né? O Natan já fez uma leitura de paralelo com a realidade que é mostrada lá, né? Mas assim, da semana passada para cá, é impressionante como nós estamos vivendo um momento de fogueira, né, no mundo. As questões relacionadas às constantes, às crônicas, às reincidentes situações de racismo nos Estados Unidos, né, chegaram a um ponto de explosão novamente, né, de erupção novamente.
E dessa vez a coisa teve uma repercussão mundial muito forte nas redes sociais, por exemplo, e não só nas redes sociais, como nas ruas. Uma amiga minha que mora em Nova York, ontem, depois de alguns dias em que ela simplesmente não podia sair a partir de 8 horas da noite, porque estava tendo um toque de recolher, certo? E ontem ela foi a uma das manifestações, ela tirou umas fotos e tal, e a coisa está muito grande, certo? Assim, é um movimento que é antirracismo, mas é anti a política de, né, de sustentação dessa estrutura racista e de um discurso ultraconservador representada pelo Trump. Tanto que o Trump agora está aparecendo, né, com Bíblia na mão, essas coisas. O pessoal está até fazendo algumas comparações de outros líderes mundiais que andaram com Bíblias na mão aí ao longo da história. E o que esses líderes mundiais representaram para a história do mundo, certo? Então, e isso entra dentro de uma outra questão muito forte que tem sido discutida no mundo e no Brasil, principalmente a partir das últimas manifestações que aconteceram na semana passada, né? Muita gente preocupada, né? Muita gente se posicionando em relação a uma suposta ideia de fascismo ascendente no Brasil, certo? Uma coisa que, desde quando, né, essa onda ultraconservadora que assolou o Ocidente e que assolou o Brasil também, desde quando essa onda vem crescendo, que muita gente tem se posicionado, tem gente que fala que é exagero, tem gente que, né? Então, eu não vou falar para você se o que está acontecendo é uma ascensão de fascismo ou se é uma tentativa de ascensão de fascismo. Acho que essa é uma coisa que você precisa se informar, né? Você precisa ler, né? Você precisa ler fontes seguras, você precisa ler gente que escreveu isso ao longo da história. Você tem que ler Hannah Arendt, você tem que ler Humberto Eco, certo? Você tem que ver coisas sérias a respeito disso para ver se você identifica, no momento que a gente está vivendo, uma tentativa de ascensão de fascismo, certo? Para que você possa se posicionar ou não, mas que você tenha pelo menos uma opinião diante, né, do contexto que se vive, certo? Então, é interessante que Years and Years fala, de certa forma, sobre essa ascensão de um neofascismo no mundo ocidental, né? Através da figura da personagem política principal lá, que é a Vivienne Rook. Você quer perguntar, Clístenes? Não, professor, eu só queria comentar sobre um episódio dos Simpsons que eles fizeram outra previsão que o episódio chama Dead com os Finch. Peraí, fala de Aí novo aí que eu fala quero sobre... anotar, peraí. Escreve aí no chat o Tá nome, bom, eu vou escrever. o nome do Mas episódio aí, fala. lá fala sobre o racismo e fala também sobre o atual presidente, que é o Trump. Eu vou colocar aqui no Tá, bate-papo. beleza. Simpsons. Simpsons é sempre uma fonte muito criativa de pensar o mundo, né, gente? E isso há quanto tempo, né? Há quantas décadas os Simpsons estão aí comentando o mundo, né? Impressionante. Então, meninos, eu quero começar falando exatamente sobre 3 obras de Dedicus Finch. Dedicus Finch. O senhor sabe o que significa Dead com os Finch? Isso não. Para mim era nome de uma pessoa. Não, eu queria que... É que eu pensei que o senhor sabia o significado, aí já ia perguntar. Mas não é nome de um personagem, não? É. Acho que tem cara de nome isso aqui. Você está fazendo spoiler, Beatriz? Ah, meu Deus do céu! Ah, aí, ó, não vou nem falar o que ela escreveu aqui, não fazendo spoiler. Me sinto naquela parte de The Handmaid's Tale. Quando The Handmaid's Tale começou, muita gente começou a analisar, né, algumas questões relacionadas às sociedades ocidentais, particularmente Estados Unidos e Brasil, né, em relação àquela ascensão
de grupos religiosos, e enfim, né? Mas enfim, Raul escreve o nome do episódio aí pra gente, quero pesquisar também. Deixa eu colocar no chat, se eu colocar no chat, todo mundo vê, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Para quem? Para everyone. Everyone. Dedicus Finch. Dedicus Finch. Tá aí no chat, tá, gente? Beleza. Então tá. Meninos, pensando nessa questão, né? Você quer falar alguma coisa, Adolfo, ou foi sem querer? Foi sem querer. Beleza, ok. Roberto, você quer falar alguma coisa ou foi sem querer? Vai lá. Então, meninos, dentro dessa perspectiva, deixa eu colocar. Bom, tem aqui duas das indicações que eu vou dar para vocês são indicações que vocês já conhecem, né? Porque, inclusive, são duas referências muito conhecidas e muito usadas, inclusive em redação, para falar sobre liberdade e falta de liberdade, falar sobre governos autoritários, sobre, né, cerceamento das liberdades individuais, né? Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Cadê? Share. Primeiro eu quero começar com, obviamente, o nosso querido George Orwell, né? George Orwell, é interessante observar o seguinte, meninos. Em 1984, o George Orwell, ele faz uma leitura sobre o que é o fascismo, mas sob uma perspectiva, né, o que inspirou mais o George Orwell foi que livro incrível, né? Esse livro é maravilhoso demais. O George Orwell, ele vai colocar... Raul do céu, minha mãe comprou esse livro ontem, que estranha coincidência. Aí, ó. Gente, esse é um clássico absoluto, né? Um livro super atual, impressionantemente atual. Um livro que sempre serve de referência como repertório sociocultural para muitas discussões, certo? E que está num momento de discussão muito interessante também, né? A leitura dele. Basicamente, você tem a história, né, de uma sociedade em que os indivíduos... Gente, deixa eu só... Oh, meu Deus do céu. O Uber Eats mandando mensagem. Que Uber Eats, gente? Estou fazendo minha própria comida. Nem peço comida. Gente, eu estou virando um Masterchef, vocês não têm noção. Quando voltar, ó, compromisso que eu vou fazer. Depois eu vou combinar isso com a Cida. Eu vou marcar da gente fazer uma almoção. Eu vou precisar de umas pessoas para me ajudar, tal. Vou fazer uma almoção para o 3º ano, lá na cozinha experimental do centro. Tá? Faz questão. Eu ajudo. Ajuda? Beleza. Eu também quero ajudar. Eu levo os doces. Tá? Acho que precisa comemorar essa volta à vida relativamente normal, né? Também Um para comemorar o fim da quarentena e para comemorar se passou de ano. Se o ano acabar, né? Já tem uma porção de ajudantes aqui, ó. Você que vai fazer o churrasco do 3º, então. Eu não sei se eu sou um grande fazedor de churrasco, não. Eu tenho meus talentos gastronômicos, eles vão mais para outras coisas, né? Mas posso falar que, assim, cozinho bem, viu? Tô cozinhando bem. Bora comemorar essa vitória. Você experimenta para ver se tá bom, né? Tá bom, João. Então, meninos, olha só. Em 1984, você tem uma situação de uma sociedade, como eles dizem, não, vai ter uns legumes bem caprichados também, pode ficar tranquilo. Então, você tem uma situação do ano de 1984, vale dizer que o Orwell escreveu esse livro em 1948, dentro da rebarba dos finalmente da Segunda Guerra Mundial e a divisão do mundo, né, de forma polarizada entre Estados Unidos e União Soviética, certo? Então, ele, né, ciente, por exemplo, de algum tempo
do domínio totalmente autoritário de Stalin, né, na União Soviética e a formação da União Soviética. Então, isso vai servir de inspiração para o George Orwell mostrar um Estado fascista dominado por uma figura imaginária, né, uma espécie de mito que ninguém sabe exatamente quem é, mas que é uma figura chamada Grande Irmão, que a todos vigia o tempo todo, certo? Na verdade, o Grande Irmão é a representação do próprio Estado de vigilância, o Estado de terror, né, que vai cercear totalmente as liberdades individuais, que vai manipular todas as notícias através de um ministério que se chama Ministério da Verdade, e esse Ministério da Verdade determina o que é verdade e o que não é. A imprensa só existe dentro das emissoras e dos jornais e das publicações do Estado, ou seja, a ideia de imprensa livre, né? Que a imprensa geralmente é atacada quando nós temos uma tendência autoritária do governo. Por isso, cuidado quando você fala Globo Lixo, porque a Globo Lixo, nesse momento, ela é uma representação de democracia e de imprensa livre num Estado, né, que está com algumas tendências visivelmente autoritárias. Tá certo? Então, cuidado, né? Então, agora, o George Orwell, ele coloca isso relacionado ao fascismo de esquerda. Porque, gente, fascismo não é de direita ou de esquerda, pode ser os dois. Fascismo é uma personificação de um indivíduo que se coloca como líder absoluto e supremo, como salvador da pátria, e todo o Estado e toda a nação, todo o povo, deve viver em função do que esse líder propaga como o certo, certo? Geralmente vestido, qual é o nome daqueles 3 livros do Saramago? Eu falei 2 só. O Ensaio sobre a Cegueira e o Intermitências da Morte. Então, você tem o Minutos de Ódio, exatamente, no livro, né? no 1934, em que você vai, porque tem lá o personagem que tem inclusive o sobrenome Goldstein, né? Que é um sobrenome judeu, e que supostamente seria o grande inimigo, né? Que você deveria ter os minutos de ódio lá, xingando a figura dele quando aparecesse na tela, todos os dias tinha que acontecer isso. Então, gente, agora, o fascismo mostrado em George Orwell, né, é um fascismo que foi inspirado no fascismo de esquerda. Quando a gente vai observar, né, esse outro livro, Fahrenheit 451, certo? Você tem uma reflexão distópica a respeito da recorrência do fascismo de direita, né? Cujo principal exemplo na história, você citou o Ministério da Verdade na redação sobre pós-verdade. Perfeito. Se você fez a ponte direitinho, excelente repertório. O Ray Bradbury vai fazer uma reflexão distópica baseada num outro tipo de fascismo. No caso, o nazismo e o fascismo italiano de Mussolini, certo? Que são os fascismos à direita, certo? Em que você vai ter coisas como, por exemplo, a queima de livros como uma forma... O que é a queima de livros, gente? A queima de livros que aconteceu de verdade, por exemplo, no nazismo, é uma representação no livro Fahrenheit 451 de como aquilo que faz pensar, aquilo que é ciência, aquilo que é pensamento, aquilo que é intelectualidade, aquilo que provoca discussão e reflexão, vai ser literalmente queimado, certo? Então, por exemplo, um dos outros, né, sintomas do fascismo é quando, né, em uma sociedade, começa-se, por parte de um determinado discurso, né, começa-se a perseguir professores e artistas. Né? Então, de um lado, a imprensa, que significa liberdade de expressão, vai ser atacada. De outro lado, né, os professores, que seriam os catalisadores para o conhecimento e para o senso crítico, também são atacados, chamados, por exemplo, de doutrinadores. Né? E os artistas vão ser desvalorizados.
certo? Então, essas coisas, né, representam essa queima dos livros que é colocada no Fahrenheit 451, tá certo? Por isso que eu estou falando, para você falar alguma coisa, você precisa ter embasamento, certo? E aí, aqui são duas obras literárias, né? Deixa eu ver aqui. De onde vem essa direita e esquerda que categoriza os grupos políticos? Isso vem lá da Revolução Francesa, Eduardo. Né? Jacobinos e girondinos. Os que tinham uma visão mais social eram chamados de jacobinos e os que tinham uma visão mais capitalista eram os chamados girondinos, certo? A partir daí que veio essa determinação, entendeu? Certo? Então, se eu sou um ditador e falo que a minha ditadura é para o povo, né, e no meio das minhas políticas populistas, eu faço casa para as pessoas e falo que o Estado é a mãe de todo mundo, isso geralmente é um fascismo de esquerda, certo? Se eu sou a personificação quase que de Deus e eu sou contra o comunismo, porque o comunismo é o capeta do mundo, e eu coloco a religião como um dos grandes segmentos de importância, as tradições conservadoras, né? O preconceito, muitas vezes reiterado, geralmente isso tem a ver com o quê? Com o fascismo de direita, tá certo? Cujo símbolo principal, no caso, seria o próprio Hitler. E não vou falar de preconceito com Hitler, porque ele botou uma estrelinha e um triângulo em todo mundo que ele achava que não merecia estar na Alemanha naquela época, né? Então, é mais ou menos daí que vem. Agora, alguém chamando? Sou eu. Eu queria desculpa te interromper sua fala, mas eu queria te perguntar. Porque eu lembro que ano passado o Crete falou que o nazismo nasceu da esquerda. Eu acho que eu lembro assim, às vezes eu posso estar Ele enganado. não falou isso, não, Felipe. Não falou, não. Falou que o nazismo sempre foi de extrema direita. Certeza que ele não falou isso. Depois você pode até procurar ele para perguntar, mas tenho certeza absoluta que ele não falou isso. Até porque o nazismo, os nazistas, eles tinham como principal inimigo exatamente os comunistas, que eram de esquerda. E os comunistas tinham o suporte do governo stalinista, certo? Então, por isso que o Stalin é inimigo mortal do Hitler, né? Porque eles representam duas formas diferentes de fascismo, né? O fascismo stalinista, União Soviética, e o fascismo hitlerista por meio do nazismo. Então, né? E aí você tem a ideia de esquerda e direita, muito, né? Tanto que os maiores inimigos dos nazistas eram exatamente os comunistas, tá certo? Né? Mas depois você pergunta para ele, beleza? Várias plataformas, Netflix, palalá, ainda não achei o filme do ensaio sobre a cegueira. Gente, se alguém tiver achado um ensaio sobre a cegueira em algum lugar, compartilhe com os coleguinhas, porque o pessoal não está conseguindo achar. A Yane disponibilizou o PDF, ensaio sobre a cegueira. Não, ela está procurando o filme. Ah, sim, desculpa. Ela está procurando o filme. Roberto, você está aqui porque você quer o quê? Você quer um beijinho? Então, você quer um mocinho? Eu vou te dar um mocinho. Peraí, deixa eu só terminar de falar. Tem um app que encontro, né? Encontro tudo que quer. O Streamio. O Streamio realmente tem praticamente tudo, né? Streamio. Vou colocar aqui o nome dele aqui, ó. Eu não devia estar fazendo propaganda de coisa que não... Mas, enfim, tá aí, ó. Streamio, tá? Streamio tem praticamente tudo que você quiser achar. Beleza, meninos? Mas, então, isso aqui é só para a gente poder fazer... Porque, assim, inclusive, pessoal, uma das discussões que, assim, o pessoal que estuda bastante isso, historiadores, uma das grandes questões colocadas em relação a essa ideia de fascismo é o quanto, né, as tendências fascistas da atualidade querem nublar essa ideia de fascismo, do fascismo ser de esquerda ou de direita, certo? Querem, né, tipo assim, se você tem um pensamento, um discurso mais à direita, quer atribuir o fascismo à esquerda. E na esquerda querem atribuir o fascismo à direita. Na verdade, fascismo independe de se você é de direita ou de esquerda, certo?
Você vai ter apenas representações diferentes do que seria o fascismo, a partir do quê? Do autoritarismo e do cerceamento da liberdade de expressão. Certo? Alguém perguntou se toda ditadura é fascista. Não sei se completamente fascista, mas tem uma tendência ao fascismo. Vamos pegar a ditadura que nós tivemos na América Latina, as ditaduras. Elas tinham um caráter, por exemplo, nacionalista, ultranacionalista. Isso é uma característica típica do fascismo. Certo? A coisa do Brasil, ame-o ou deixe-o, é um slogan completamente de caráter fascista. Tá certo? Então tá, meninos, e para finalizar essas indicações, para que você possa ter, né, embasamento, eu indico esse cara. Esse homem é um dos homens mais geniais do século XX, né, que infelizmente morreu em 2016, morreu, Umberto Eco. Autor de obras fundamentais para a minha área, né? A minha área que é semiótica, que é psicolinguística, né? Linguagens e tudo mais. Eu me lembro que eu li muita coisa dele quando eu fui fazer mestrado em semiótica, um livro dele chamado O Pêndulo de Foucault. E ele tem um livro que todo mundo conhece, que se chama O Nome da Rosa. Né? Umberto Eco sempre foi um sujeito que discutiu muito como que os poderes totalitaristas, autoritários, vão massacrar os indivíduos, certo? E O Nome da Rosa, ele faz isso. Ele cria uma historinha de assassinatos dentro de um mosteiro, uma coisa bem Agatha Christie, mas para, na verdade, discutir o poder autoritário, né, da igreja da época. E aqui nesse livro, nessa publicação, o que é essa publicação? Isso foi uma conferência que o Umberto Eco deu, certo? Eu não me lembro exatamente em que ano, mas, se não me engano, foi no final dos anos 90, certo? Em que ele vai falar sobre a perpetuação do fascismo, a persistência do fascismo. E ele coloca a ideia de que o fascismo não é uma coisa pontual que aconteceu só lá na Itália com Mussolini e que estendeu-se de repente no máximo ali para o Hitler. O fascismo ele está em várias representações de governos com tendência autoritária. E ele coloca as 14 lições para que você entenda, certo? E para que você analise se um determinado estado, uma determinada sociedade está vivendo uma tendência fascista. Esse texto tem ele aqui nesse site, Opera Mundi, tá? Tem aí, Opera Mundi, e aí tem o texto do Fascismo Eterno, né? Tem o texto da conferência que ele fez, certo? Falando sobre tudo isso, até chegar aqui ele, né? Umberto Eco, e aqui contando toda a história, até chegar aqui das 14 confusões, das 14 lições das características típicas do que ele chama de fascismo eterno, ou urfascismo. Então, eu acho que seria interessante você ler isso aqui como uma boa referência, tá certo? Aí sim, a gente está falando de gente que pensa, falando coisas que pensam. Ficção científica soft? Nossa, eu não gostei dessa nomenclatura, não. Ficção científica soft é quando ela não é tipo Guerra nas Estrelas. Certo? É ficção científica, mas tem um pezão na realidade. Tá certo? Na verdade, o que Fahrenheit 451 é o quê? Uma distopia. O que é uma distopia? Distopia é uma visão pessimista do futuro, então tem elementos de ficção científica, mas toda a discussão paira sobre uma análise da realidade que a gente está vivendo e projeta o que pode acontecer de ruim a partir da realidade que estamos vivendo. Tá bom? Beleza? Então tá, meninos, estão aí as indicações dessa semana, certo? Para que você possa, na verdade,
Posta a lista que você disse que tem de repertório. Ah, meu Deus do céu, tem isso ainda, né? Que eu tenho que fazer. Deixa eu anotar isso aqui. Lista de repertório. Mas que esse tanto de repertório que eu estou passando para vocês toda semana, você vai ter tempo de fazer alguma coisa? Começa pelos trem que eu estou falando, velho. Mas eu vou passar, tá? Eu vou passar. Eu marquei aqui para não esquecer. Então tá. Meninos, então tá. Deixa eu abrir aqui o que nos interessa neste momento. Chance. Só um segundinho. Cadê vocês? Aqui vocês. Opa, vem cá. Tá. Meninos, então agora nós iremos, se der tempo, explica a simbologia racista do leite. Gente, bom, sobre essa questão aí, não existe exatamente ainda um consenso sobre o que foi que aconteceu, né? O fato é, o leite ele já foi utilizado como símbolo dos fascistas, principalmente dos fascistas racistas, né? Geralmente uma coisa leva a outra. A partir da ideia da supremacia branca, certo? O leite como uma representação, né, da supremacia branca. Então, em atos e protestos e manifestações fascistas no passado e na atualidade, como, por exemplo, aquela manifestação neonazista que aconteceu em Charlottesville, nos Estados Unidos, em 2017, certo? Muitos dos manifestantes estavam tomando leite. Então, virou uma associação ligada à ideia da supremacia branca. Quando, na semana passada, né, o presidente apareceu tomando leite numa live com 2 de seus ministros, muita gente colocou que aquilo, em plena semana em que você tinha, né, nas manifestações pró-Bolsonaro, você tinha são intolerantes a tudo, menos a lactose. É um símbolo. Tem a questão da tolerância, da intolerância, mas tem a questão da supremacia branca. Tá certo? Tem algumas teorias, né? Tanto que o pessoal começou a postar, né, nessa semana, começou a postar fotos tomando café. Entendeu? Certo? Então, quando apareceu lá na live o presidente com 2 ministros tomando leite, muita gente já foi. Gente, né? Assim como aquele cara que que foi exonerado do governo, usou palavras do Goebbels, né? Ministro da propaganda nazista, né? Numa propaganda institucional do governo, certo? Vira e mexe, você está tendo aí soltando esses símbolozinhos que remetem a essa questão, né? Vale lembrar que na última manifestação que deu problema e tudo mais, o Pacini apareceu. Oi, Pacini, tudo bom? E apareceu, inclusive, professor, você recomenda o livro Sociedade do Espetáculo? Nossa Senhora da Badia, demais da conta, né? Demais da conta, né? Num outro momento eu vou falar de Guy Debord e de Gilles Deleuze, tá? Beleza? Então, começou a se colocar essa questão, né, de o que ele está fazendo, né, com esses 3 aí tomando quase que ritualisticamente tomando um copo de leite, né, numa semana em que se acusou tanto, né, a presença de símbolos fascistas, inclusive do movimento fascista da Ucrânia, né, aparecendo na manifestação em favor, né, do presidente. Então, muita gente questionou que aquilo era uma provocação fascista, certo? Teve gente que falou que não era, né? Por quê? Na verdade, aquilo era o desafio do leite que tinha sido proposto pela ministra da Agricultura, certo? Então, foi essa a coisa que deu, tá certo? Beleza? Então tá, gente. Beleza, gente? Não. Claro que a gente começa a conversar nessa turma aqui, a gente não adianta nos trem que precisa. Certo? Não, se bem que tudo que a gente falou aqui é muito, muito, muito necessário. Tá certo?
Mas então, gente, eu vou, né, ignorar os próximos chats, porque eu quero, pelo menos nos próximos 3 minutinhos, nos últimos 3 minutinhos, eu quero pelo menos começar a mostrar para vocês do que se trata esse material importantíssimo, né, que a gente vai começar a trabalhar de vez, né, na próxima semana. Gente, o negócio é o seguinte. A questão modelo Enem, ela é chamada de item, tecnicamente, certo? Então, você vai fazer, né, uma questão, você está fazendo uma elaboração de item, tá certo? O item, ele tem o seguinte, né? Aí, ó, elaboração de itens e distratores na prova do Enem. Um item é mais popularmente conhecido como questão, né? E o item, ele é composto pelos seguintes elementos. O texto base, certo? Sempre no Enem você vai ter um texto que vai acompanhar a questão. O enunciado, que é aquele que derruba a galera muitas vezes. E as alternativas de resposta, certo? Nas alternativas de resposta, que são 5, você tem a alternativa que responde corretamente à pergunta feita pelo enunciado, que ele chama de gabarito. Oi, Maria Júlia, tudo bom? Então, o que a gente chama de gabarito. E as outras 4 alternativas que são falsas e que a gente chama de distratores. O nome distrator, gente, vem da ideia de distrair. Ou seja, são alternativas que estão ali para tirar o seu foco do gabarito. Só que isso, gente, não pode acontecer aleatoriamente, certo? Tanto que você não vai ter no Enem questões tipo assim, questões, não sei o que, 1 e 3 estão corretas, ou não sei o que, a letra E é nenhuma das alternativas. O Enem não faz isso. A composição dos distratores do Enem, né, das alternativas do Enem, passa pela seguinte ideia. Ou o enunciado já cobra um conteúdo que se espera que você tenha adquirido, e aí, muitas vezes, o próprio enunciado já mata a questão, você só precisa saber aquele conteúdo para responder, não precisa ler o texto, certo? Vou disponibilizar. Então, esse é um tipo de enunciado em que você tem o gabarito e as outras simplesmente não atendem ao gabarito porque não fazem parte do conteúdo que foi cobrado no enunciado. Agora, nas questões que exigem leitura, interpretação e compreensão, aí você vai ter outro esquema. Qual esquema? O esquema de você ter, né, leituras equivocadas sobre o texto base. E é aí que os distratores vão aparecer. Na próxima aula, a gente vai ver os tipos de distratores, como que eles aparecem, por que que eles enganam tanto a gente, para a gente começar a identificá-los e parar de dar rata e tirar nota máxima na prova de linguagens. É verdade. Certo? Já passou meu tempo aqui. Abre o microfone para dar tchau para mim. Vocês têm aula de quê? Vocês têm aula de quê agora? Biologia, Éder. Biologia. Biologia com quem? Éder. Éder. Super Então, Éder. tá, meus queridos. Tchau para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima semana que vem, então. Distratores. Beleza? Tchau, Tchau, tchau. professor. É nóis. É nóis.